Bom dia a todos! Nós estamos juntos mais uma vez para uma conversa, um diálogo, uma breve aula sobre direito civil. Nós vamos falar nesta oportunidade sobre o processo de execução dentro desta área do direito civil. Muito bem, nós vamos dar início a essa nossa aula falando sobre a responsabilidade de imóvel que é submetido, ao regime de direito de superfície, conforme está até inclusive previsto no artigo 791 do NCPC, do NCPC. O que temos que primeiramente guardar e primeiramente observar é que há de se esclarecer que o direito real de superfície ele é previsto. Então, ele é um direito previsto dentro do artigo 1369 até o 1377. Então, ele é um artigo previsto dentro do Código Civil. E, claro que sendo um artigo previsto dentro do Código Civil, ele também é uma concessão gratuita ou até onerosa, que automaticamente vai ser atribuída. Então, ela vai ser concedida, pelo proprietário a outro, ou seja, aquele que vai comprar ou adquirir, E esse outro vai ter o direito de construir ou de plantar em seu terreno, certo? Por tempo determinado, automaticamente, mediante uma escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Então, o que quer dizer isto? Que esta é uma oportunidade que o proprietário vai conceder de forma gratuita para que alguém que tenha a disponibilidade, a condição, a capacidade, que entram em um acordo. Então, aí o proprietário vai atribuir para esta pessoa, a condição, a oportunidade de utilizar aquele terreno, tendo a condição de construir, tendo a condição de plantar em seu terreno, de dar vamos assim, uma produção, no terreno, uma produção plausível, vai ter ali uma plantação, vai ter ali um resultado e automaticamente ele vai ter também a oportunidade de até estar construindo as instalações que forem preciso nesse terreno. Claro que isso vai ser por um tempo determinado, não vai ser para sempre, vai ter um tempo determinado, que vai ser mediante uma escritura, que vai ser uma escritura pública devidamente registrada no cartório, para ser ali um comprovante, legal perante um registro no cartório oficializado. E isso vai ser, claro, no cartório de registro de imóveis. Tendo este assunto sido resolvido, aí nós vamos ver surgir dois direitos reais dentro desta ação. Primeiro, o direito sobre o imóvel, que de titulares diferentes ou direitos e obrigações vinculadas ao terreno. Então, são aqueles que são vinculados à construção ou à plantação. Eu vou até repetir aqui. Vão surgir, então, dois direitos reais sobre o imóvel, de titulares diferentes. Os direitos e obrigações vinculadas ao terreno, que é o primeiro, e aqueles que são vinculados à construção ou à plantação, certo?
Já no artigo 791, vai se tratar, de forma até considerada inédita, da penhora sobre o bem imóvel, que é sujeito ao regime do direito de superfície. Então, esse artigo, ele, de uma forma inédita, nos concede a oportunidade de estarmos vendo o que é previsto sobre a penhora sobre o bem imóvel, sujeito esse ao regime do direito de superfície. Tá? O que vem a ser? Sendo executado, ou seja, o proprietário, somente o terreno, tá, vai responder pela satisfação do direito exequente, que é justamente aquele que, enquanto que sendo executado o superficiário, tá, somente a plantação ou a construção se tornará objeto de penhora. Detalhe, inclusive, que com registros distintos em cartório, tá? Não pode ser feito sem ser oficializado com registros distintos em cartório, conforme prevê o parágrafo 1º, tá? Do artigo 791. Então, automaticamente, nota-se uma individualização, tá, da responsabilidade patrimonial do proprietário e até do superficiário, estendendo-a, então, por uma analogia que eu quero que você guarde bem o que eu vou falar agora, que é importante. Essa analogia, ela é denominada a efteuse. O que é uma efteuse? É uma concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 791. Então, o que vem a ser uma efteuse? Uma concessão de uso especial, tá? Que ela é prevista para fins de moradia e é uma concessão de direito real de uso, conforme, inclusive, está previsto no parágrafo 2º do artigo 791. Tá? Agora, nós já vamos entrar na defesa do executado. Como que será procedida a defesa do executado? Tá? O executado, primeiramente, ele terá direito de defender-se em qualquer tipo de execução. Tá? No caso de um cumprimento de sentença, a defesa irá se fazer mediante uma impugnação à execução. Então, no artigo 525 do NCPC, no caso até de uma execução de título extrajudicial, a execução ela vai se fazer por meio de um embargo. Embargos à execução, conforme estão previstos no artigo 914 até lá o 920, tá? Do núcleo civil de processo civil, do núcleo comum de processo civil. Então, existem outras formas, melhor dizendo, de se defender da execução, tá? Como por meio de ações autônomas, que são as defesas heterotópicas, tá? Guarde bem esta defesas heterotópicas ou defesas por meio de exceção de pré-executividade. Até vou repetir aqui que é importante. Tá? Existem, então, outras formas de se defender na execução, como por meio de ações autônomas, as defesas heterotópicas ou por meio de exceção
de pré-executividade, tá? Agora, vamos tratar sobre os embargos à execução. Primeiro que você tem que guardar, e nós vamos tratar sobre os conceitos e requisitos. E sempre que se trata de conceito, é preciso se dar uma devida atenção. Primeiramente, os embargos à execução são verdadeiras ações de conhecimento, tá? Então, se torna o embargo de execução, propriamente dito, uma ação de conhecimento incidental. Uma ação de conhecimento incidental, que vai ser aquela que ocorre no curso da execução. Portanto, a sua petição inicial, ela vai ser aquela que irá seguir os requisitos previstos no artigo 319 a 320 do NCPC. Então, a competência para se julgar os embargos vai ser a mesma do órgão de ação de execução, conforme está previsto no artigo 61 do NCPC, que é caso de competência funcional. Quando, por exemplo, houver bens do executado em outra comarca, vai se dever observar o disposto no artigo 914, lá do parágrafo 2º do NCPC, que é a execução por carta. Tá? Vamos repetir então esse parágrafo aqui. Primeiramente, lembrando que os embargos à execução são verdadeira ação de conhecimento. Tá? A ação de conhecimento incidental, certamente é uma ação no curso da execução. Então, portanto, essa petição inicial, ela vai seguir os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do NCPC. A competência para julgar os embargos vai ser a mesma do órgão da ação da execução, conforme está previsto também no artigo 61 do NCPC. E, claro, vai ser um caso de uma competência funcional, aquela competência que irá ocorrer quando houver bens do executado em outra comarca. Vai, claro, observar-se o disposto no artigo 914, parágrafo 2º do NCPC, tá? Que é a denominada execução por carta. Agora, vamos prosseguindo e vamos tratar sobre o executado que passa a ser denominado embargante, e o exequente que passa a ser denominado embargado, tá? Via de regra, será o executado o legitimado ativo, ou seja, embargante, tá? Para o oferecimento dos devidos embargos. Mas pode até ser os legitimados ativos qualquer responsável patrimonial, conforme está lá no artigo 790 do NCPC. Então, não vai caber a intervenção de terceiros nos embargos, exceto a assistência. Por ser uma ação própria, vai se dever atribuir um devido valor de causa. Nesse caso os embargos alcancem todo o crédito da execução, o valor da causa dos embargos será o mesmo da execução. Caso alcance apenas parte dele, já o valor da causa será apenas essa parcialidade.
Importante notar também que caso se alegue excesso de execução, como se nós vamos tratar adiante, o valor da causa será apontado pelo embargante como sendo correto. Eu vou até fazer aqui uma reprise, uma rememorização nesse assunto. Primeiro, o executado passa a ser denominado embargante. E o exequente passa a ser denominado embargado. Via de regra, será o executado o legitimado ativo, considerado embargante, para o oferecimento dos devidos embargos, mas pode ser legitimados ativos qualquer responsável patrimonial, dentro do que está previsto no artigo 790 do NCPC. Não cabe, então, uma intervenção de terceiros nos embargos, exceto a denominada assistência. Por ser uma ação própria, vai se dever atribuir o valor de causa. Nesse caso, caso os embargos alcancem todo o crédito da execução, o valor da causa dos embargos será o mesmo da execução. Caso alcance apenas parte dele, o valor de causa será apenas essa parcialidade, essa parte dele, Importante notar também que, caso venha se alegar excesso de execução, como nós vamos tratar mais adiante, o valor de causa ele será apontado, pelo embargante como sendo o correto, Outro quesito, outra questão que temos que tratar também, ainda nesta aula, e vamos tratar, é o que está previsto no artigo 915, que é os contados a partir da citação nos termos do artigo 231 do NCPC, Apesar de, na execução por quantia certa, o executado ser citado para pagar o devido em 3 dias do NCPC, o prazo para opor os embargos à execução será até de 15 dias úteis, Conforme está previsto no artigo 915 do NCPC. Então, quando houver mais de um embargado, o prazo para oferecer embargos vai se contar da juntada de cada comprovante de citação, salvo se tratar de cônjuges ou companheiros, quando será contada da juntada última, ou do último colhimento de documentos, No artigo que está previsto, inclusive, no artigo 915 do NCPC, no parágrafo 1º. Também vai continuar não aplicando aos embargos o dobro de prazo para o litisconsort, com advogados diferentes. Também, uma outra questão importante, que por força da previsão do artigo 915, parágrafo 3º do NCPC, é que vai ocorrer o que estamos falando sobre a aplicação aos embargos, o dobro de prazo para os litisconsortes com advogados diferentes serem desenvolvidos ou aplicados, conforme está previsto no artigo 229 do NCPC, por força da previsão do artigo 915, parágrafo 3º do NCPC. Lembrando, guarde bem, que a citação na execução agora no NCPC é feita por correio e não mais por um oficial de justiça,
Então não vai ser mais feito no oficial de justiça, você vai ter que enviar ela pelo correio. Todavia, quando a citação for por hora certa ou por um edital e o executado não oferecer embargos, será nomeado, nesse caso, um curador especial como representante do executante para tanto. Tá? Então, nesse aspecto é que vai ser concedido essa abertura. Tá? Então, como nós vimos nesta aula de hoje, nós já podemos ver todo um desenvolvimento de como vai ocorrendo as defesas. Tá? Uma outra questão também que eu quero ainda tratar nesta aula para encerrarmos é sobre a dispensa de garantia do juízo e a ausência de efeito suspensivo. Tá? Primeiramente, todavia, preleciona o primeiro parágrafo do artigo 919 que o efeito suspensivo poderá ser concedido excepcionalmente, desde que, a requerimento do embargante, estejam satisfeitos os requisitos para a concessão de uma tutela provisória, que é denominada a funus bonis iuris periculum immora, ou seja, a relevância do fundamento dos embargos e o fundado receio de dano de caso não haja suspensão da execução. Tá? Então essa seria a tradução da frase ou da expressão em latim funis bonis iuris e periculum immora. Tá? E esteja essa execução, nesse caso que estamos tratando, ela garantida por penhora ou depósito ou calção. Tá? Obviamente que se o efeito suspensivo for apenas parcial, a execução será em parte suspensa, como está previsto no artigo 919, no seu parágrafo 3º, tá? E outra questão também que eu quero que se guarde aqui para nós encerrarmos é que, todavia, mesmo que se tenha efeito suspensivo, tá? Poderá a execução seguir quando o exequente garantir o juízo, ou seja, a aplicação analógica do artigo 525, parágrafo 10 do NCPC. Por fim, vale nós ressaltarmos aqui também que a nova redação que foi dada ao artigo 5º do artigo em referência, que inclusive acertadamente vai estabelecer que a suspensão não vai impedir a substituição, esse reforço, a redução da penhora, ele não simplesmente apenas a penhora, mas como também vai dispor o velho CPC, uma vez que, obviamente, a primeira penhora já ocorreu, já houve, por ser um requisito, então, essencial para a concessão daquele efeito. Eu vou repetir até novamente esse assunto aqui. Todavia, mesmo que se tenha, ao que se ocorra, uma atribuição de efeito suspensivo, nesse caso poderá a execução seguir a quando o exequente garantir o juízo, ou seja, a aplicação analógica do artigo 525, parágrafo 10 do NCPC. Lembrando que se a nova redação dada ao artigo 5º em referência, tá? Acertadamente vai estabelecer que a suspensão não impede a substituição. Tá? Então, o reforço ou a redução da penhora também. E não simplesmente apenas a penhora, como dispunha o velho Código do Processo Civil. Uma vez que, obviamente, a primeira penhora já ocorreu, e por ser o requisito essencial para a concessão deste ou daquele efeito. Ok? Muito bem,
Essa foi a nossa aula de hoje, os assuntos que tratamos e abordamos, e na continuidade nós vamos prosseguir a partir da matéria de defesa. Obrigado a todos.